Hoje é o último domingo, de maio, do mês da família, e hoje nós vamos estar pensando em Gênesis capítulo 2, eu vou pedir aos irmãos que abrem suas Bíblias, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18 até o versículo 25, Gênesis capítulo 2, de 18 a 25. Amém? Fala sobre a formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como ele lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais salvíticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora idônea, que ele fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Podem sentar, meus irmãos. A importância da família na hora da crise. Nós estamos vivendo tempos, meus irmãos, obscuros, tempos, com relação obscuro com relação à continuidade da família, como a conhecemos. Nós sabemos que hoje existem vários modelos de família, vários. O homem tem criado famílias diversas que nós nem imaginamos, mas Deus, ele criou um modelo de família ideal. Eu digo isso não apenas por questões práticas, mas morais e de bons costumes, mas também pelo fato de toda, uma série de circunstâncias e acontecimentos que estão atingindo o coração da família. As famílias têm sido, a família criada por Deus, o modelo de Deus, tem sido bombardeada. Hoje, quando muitas vezes, em alguns lugares, com algumas pessoas, até nós falamos o modelo de família, que é a nossa família, às vezes somos até criticados. Então, meus irmãos, eu quero dizer que toda semana surge, algumas notícias de algum caso novo relacionado às questões familiares. Sempre tem surgido os casos novos, destruição da família, morte nas famílias. Então, quase sempre as notícias não são boas, são notícias difíceis, Essa semana mesmo eu estava vendo um jovem, um filho adotivo, um casal, eles não conseguiam engravidar, e de repente aí o casal resolveu adotar um filho, e aí nessa adoção a mulher engravidou, e aí o casal resolveu continuar com o processo de adoção. E aí nesse processo, meus irmãos, o jovem cresceu, a família
cresceu, a família se desenvolveu, e essa semana esse jovem que foi adotado matou o pai, a mãe e a filha. E são coisas desse tipo que tem sido abatido na família, porque a palavra de Deus também diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Às vezes o homem e a mulher, eles querem edificar a sua família, e a base da família precisa ser a palavra de Deus. Eu quero dizer, queridos irmãos, que o ataque do inimigo, ele é feroz. O inimigo, ele tem atacado as famílias de todos os lados, e ele usa todas as armas que nós mesmos cedemos. Às vezes somos nós que cedemos essas armas ao diabo, cedendo ele através de quê? Através da globalização, da pós-modernidade, da alta tecnologia, né? Então, são vários nomes que tem dado, né? Nós mesmos estamos municiando, queremos dizer, para ele nos atacar. Às vezes nós deixamos penetrar dentro da nossa casa as armas que o diabo tem. Às vezes deixamos os nossos filhos, tem desenhos, meus irmãos, que se a gente for observar bem, tem desenhos que são malignos, são desenhos que destrói a mente da criança. Então tem que ter cuidado. Qual o tipo de desenho até o que seu filho está assistindo na televisão hoje em dia? Então eu quero dizer nesta manhã, querido, por exemplo, quantos pais, por falta de tempo, né? Pais ativistas, pais muito comprometidos com sua vida profissional, não percebe as mudanças de comportamento do seu filho, porque está muito envolvido com o seu trabalho, muitos são muito envolvidos até com a igreja, e deixa a família em detrimento da sua vida pessoal. Nós temos que ter cuidado. Então, o que eu quero pensar com vocês nessa manhã, meus irmãos, a despeito de toda essa situação, toda essa problemática, né? Eu quero que nós nos envolvamos como família. O que tem atingido as famílias, né? E o que temos uma esperança, uma garantia em relação às famílias. Mas precisamos perceber o que tem invadido as nossas casas, as casas dos nossos familiares, e com esse objetivo, segundo o texto que nós lemos, fica claro que Deus planejou a família e projetou a família para ser feliz. Deus não projetou a família para viver em guerra, para viver o que está vivendo, entendeu? Mas só que o diabo, né? Nós sabemos que a família é a primeira instituição formada por Deus, e o diabo, ele não está satisfeito. Então ele quer destruir o quê? Aquilo que Deus criou com todo amor, porque observe que todas as coisas Deus disse assim: haja os luminares, haja luz, faça separação da terra, né? Haja os animais salvíticos, haja as árvores, os frutos, todas as coisas iniciais. Mas o diabo sabe que o homem e a mulher, Deus criou com sua própria mão. Então Deus tem um amor especial por mim e por você. Então o diabo, ele não está satisfeito, né? Então, queridos irmãos, Deus, ele pensa em termos de família. Deus não pensa em mim em termos de individualidade. Deus não pensa no irmão Luciano em termos de individualidade, em mim, em nenhum de nós aqui. Deus pensa em cada um de nós em termos de família. Deus nos criou para estarmos em família. Deus, quando criou o homem e a mulher, ele determinou para o homem e a mulher que vivesse em família, crescer, multiplicar, encher a terra. Então, Deus não trata individual, mas como família. Eu quero dizer que é claro que a salvação, ela é individual, e a salvação, meus irmãos, e a fé é uma escolha pessoal. O juízo vindouro também tem essa característica, e é por isso que a palavra de Deus declara em Romanos 14:12, diz: cada um de nós dará conta de si mesmo. Então, a minha conta na minha vida espiritual para Deus é individual. Contudo, quando falamos a respeito do propósito de Deus, do propósito de Deus para conosco, nós percebemos que a Bíblia apresenta um Deus que pensa em termos de família e não individual. Deus pensa em família, Deus pensa em sua família, Deus vê a sua família. Então, eu quero que Gênesis 12:3, ele diz: abençoarei, diz Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei
os que te amaldiçoarem. Ele disse a Abraão que todas as famílias seriam o quê? Todas as famílias seriam benditas sobre a terra. Então o propósito de Deus é abençoar as famílias, meus irmãos. Então, quando o Senhor chamou o patriarca Abraão e fez com ele uma aliança, né? Então eu quero dizer que ainda que estivesse o quê? Tratando com um indivíduo, que ele estava tratando com Abraão, ele estava também focando na família. Ele, quando mandou Abraão sair, ele mandou Abraão levar a família, ele tinha que levar a esposa, porque Deus tinha um projeto na vida de Abraão, mas não era Abraão sozinho. E eu quero te dizer uma coisa: Deus tem um projeto na sua família, um projeto de salvação na sua família. Observe que o Senhor fala de multiplicar a família de Abraão, com o propósito que é de abençoar todas as famílias da terra. Então, através da família, não era através então da pessoa Abraão, era através da família de Abraão, todas as famílias seriam abençoadas na face da terra. Então eu quero dizer a você, meu irmão, que Deus, Ele quer abençoar a sua família, Ele quer trazer bênção. Ou seja, Deus está prometendo abençoar uma família para, através dela, poder abençoar todas as demais famílias do planeta Terra. Então eu quero dizer que Deus quer abençoar a sua família para abençoar as outras famílias que estão ao seu redor. Você é referencial para as famílias. Márcio e Edna, ali onde eles moram, tem que ser referencial. As pessoas têm que olhar para eles como uma família de Deus. E aí as outras famílias, aí as mulheres que não são crentes, ou talvez que seja crente, vai dizer para o marido da crente: você vê como é que eles andam? Ali, ó, um casal crente, é referência. Olha como eles andam, né? Como eles se gostam, olha como eles demonstram carinho, olha o cuidado dele com ela, né? Olha a atenção dele com ela. Então isso que nós somos referência. Você é referência, a sua família é referência. Então, eu quero dizer que é evidente que o Criador, em seus planos e propósitos, né, para a humanidade, Ele pensa em termos familiares. O propósito de Deus é para a família. A sua família, meu irmão, minha irmã, é projeto de Deus. Deus que projetou a sua família não foi então encontramos um padrão de salvação individual, mas o propósito familiar nas histórias bíblicas. Eu quero dizer que pode observar a Deus, Ele abençoou as famílias na palavra dele, né? Jesus, ele, quando veio, ele geralmente trabalhava com as famílias. Observe que ele não ignorou a família de Pedro. Ele foi na casa de Pedro, viu a sogra de Pedro, ele andou entre as famílias. Por quê? Porque a família está segundo o coração de Deus. Eu quero que basta recordar o que aconteceu com Noé, né? Lá em Gênesis 6, 18, Noé, ele chama a atenção de Deus, que é com a sua integridade. Foi Noé que chamou. Observe, não foi a família de Noé, foi Noé que chamou a atenção de Deus com a sua integridade. Mas observe, ele sozinho conseguiu isso. Só Noé. Deus poderia o quê? Dizer assim: não, vou salvar Noé. Mas Deus não queria salvar só Noé. Deus tinha um projeto, e aí Deus salva a família de Noé. Então, ele sozinho conseguiu. Mais um livramento, meus irmãos. Noé só era um homem íntegro, mas o livramento foi para toda a sua família, ainda que a salvação seja individual, meu irmão. Eu quero dizer que Deus, em termos de propósito, Ele quer salvar a família, né? E Jesus, na palavra dele, diz que o objetivo dele é com família. Observe, quando Paulo e Silas estavam presos, o que é que aconteceu? Foi o centurião, o soldado, né? A obra foi na vida do soldado, mas o que é que aconteceu? Depois de o soldado ser alcançado, Paulo foi para onde? Paulo foi para a casa do centurião fazer o quê? Ganhar a família dele. O objetivo de Deus é com sua família, não é só com você. Deus tem um propósito na sua casa, Deus tem um propósito na sua vida. Então eu quero dizer, queridos irmãos, que ainda que a salvação seja individual, Deus, em termos de propósito, Ele quer salvar a família. A família está no coração de Deus. Então, e esse fato
Aconteceu também no Novo Testamento, lá em Atos 11, 14, em Atos 16, 30 também. A nossa família é propósito divino de Deus. Eu quero dizer nesta manhã, querido, que primeiro precisamos compreender esse propósito divino para a família. Eu preciso compreender qual o propósito do Senhor para a minha família. Então, ao entendermos o projeto de Deus, isso nos ajudará a entender o que é o valor que Ele atribui à família. Deus, Ele atribui um valor imenso à família. Eu quero dizer que Deus também Ele derrama bênçãos sobre a família. Deus não derrama bênção individual. Quando nós somos abençoados, toda a nossa família é abençoada. O normal é esse. Quando nós estamos, Márcio, com 1 milhão na conta, 1 milhão é da família toda, não é só nosso. Então toda a família vai desfrutar do 1 milhão, Então tudo que Deus nos dá, Ele dá para a família. Então, vemos em Gênesis 12, de 1 a 3, que é do plano de Deus, a família é tanto abençoada como é o que é abençoadora. A família precisa ser abençoadora, precisa ser instrumento nas mãos de Deus. Então o Senhor disse que abençoaria Abraão e a sua descendência, que através dele seria abençoada todas as famílias da terra. Olha aí, Deus poderia abençoar só Abraão, mas não, Deus abençoou Abraão e através dele, através da vida dele. E observe que Deus diz que aquele que te amaldiçoar serão amaldiçoados, mas aqueles que te abençoar serão abençoados, todas as famílias da terra. Então é interessante notar que na Bíblia, Deus, Ele sempre abençoa a família. Observe, por exemplo, nós vemos isso na vida de Potifar, Observe que Potifar, meus irmãos, lá no capítulo, em Gênesis, Observe Gênesis 39, desde que Deus colocou José como mordomo da casa de Potifar, o Senhor abençoou o quê? A toda a casa, por amor de José. José foi o quê? Um instrumento de bênção na casa de Potifar. Então José não foi instrumento de bênção só na vida de Potifar, mas foi na vida da sua família, foi na vida dos seus empregados, todo mundo que estava ali foi abençoado. Então, segundo Samuel 6,12, as escrituras também enfatizam isso, acerca de Obed-edom, Então observe que toda a sua família foi o quê? Abençoada. Então quando a arca da aliança chegou à presença de Deus, chegou na casa de Obed-edom, ele progrediu, ele e toda a sua família. Observe também que no Salmo 128, de 1 a 4, Deus fala da prosperidade material na família, Não estou falando aqui da teologia da prosperidade, mas Deus, quando abençoa em todas as áreas. Abençoa na área espiritual, abençoa na área financeira, abençoa na área psicológica, abençoa na área de relacionamento. E depois de falar da bênção sobre a família de quem teme ao Senhor, o salmista ele enfatiza assim lá no Salmo 128, assim será abençoado o homem que teme a Deus. Então, quando nós tememos ao Senhor, nós somos abençoados. Então, a família que teme ao Senhor é uma família abençoada, E terceiro, Deus deu conselhos específicos à família. Observe que Deus, na sua palavra, Deus fala para cada um. Deus se preocupa com cada membro da família. Então, além das bênçãos sobre a família que revela o quanto o Senhor quer que vivamos o seu melhor, encontramos também a palavra de Deus, também questões de conselhos familiares a cada um, o papel do pai, como o pai deve ser, como a mãe deve ser, como o filho deve ser. Então Deus, Ele se preocupou em todas as áreas da família, desde que instituiu a família, desde que Ele criou a família lá no Éden, o Criador a protegeu, dando aos homens o que? Leis que deveria proteger a instituição chamada família. Observe que existe leis que nos protegem. Então, nos 10 mandamentos temos 2 mandamentos diretamente ligados à questão familiar. São 2 que é diretamente a ordem de honrar os pais e de não adulterar, sem contar, com a ordem de não cobiçar a mulher do próximo, honrar pai e mãe, não adulterar e não cobiçar. Está falando sempre que família. Deus, então são mandamentos que Deus
traz como proteção para a família. Então, as Escrituras, meus irmãos, estão repletas de mandamentos familiares, ordem divina acerca de quê? Da vida familiar, de como deve ser. Observe que a ordem divina de honrar pai e mãe, por exemplo, né, é chamado de um primeiro mandamento com promessa, quando ele diz: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam longos na face da terra. Então, geralmente, aqueles que honram pai e mãe, o normal é envelhecer. Às vezes acontece, o senhor chama antes, pode acontecer, mas a ordem é envelhecer. Então esse texto se aplica a filhos independente da idade. Observe que os filhos, né, devem ser os pais, não apenas obediência, mas também honra. Então precisamos não só obedecer, mas honrar. Ao nos casarmos, né, isso não deixa, né, nós não devemos mais obediência, mas a honra, mesmo sendo casado, tem que continuar honrando pai e mãe. E às vezes acha que não precisa mais honrar, se comporta como que não precisa mais honrar, mas precisa. Não devemos obediência porque nós somos adultos, né? Mas a honra é devida aos pais. Então, além dos conselhos que determinam a conduta dos filhos para com os pais, que nós temos da palavra também encontramos o que na Bíblia? Conselhos que determinam a conduta dos pais para com os filhos. Também a Bíblia nos orienta como devemos, né, nos comportar com nossos filhos também, porque nós não devemos também despertar a ira dos nossos filhos. O pai tem um papel na vida dos filhos também, então temos que ter cuidado. Então, queridos irmãos, e a expressão, porque o que acontece? As esposas também aconselho, né, para os dois cônjuges. Deus dá conselho para o homem e para a mulher, para o pai e para a mãe. As esposas, Deus manda que elas sejam o quê? Sujeitas aos seus maridos como o Senhor, né? Mas a expressão cabeça aponta para a questão de liderança. Então, para que a mulher, né, seja o quê? Se sujeita ao marido, o marido precisa ser um líder. Ela precisa sentir segurança, porque senão ela assume o papel do homem, né? Então, a partir do momento que ele realmente é um líder, acabou. Ela vai se sentir segura, ela não vai se preocupar, porque ela sabe que ela tem alguém do lado dela que assume o papel dele como líder daquela casa. Então, Deus, ele estabeleceu a escala de valores na família, né? Então, a escala de valores, que muitos cristãos estão desordenados em muitas casas não seguem essa escala de valores. Então, alguns estão vivendo o que é de modo desordenado. Até crente, tem crente vivendo de modo desordenado dentro das suas casas. Então, queridos irmãos, observe que para quem deseja viver o valor atribuído por Deus à família, né, primeira coisa a ser feita é conhecer a escala de valores. E existe uma escala de valores. Observe, observe, né? Em primeiro lugar, Deus deve estar o quê? Deus deve estar em primeiro lugar. E tem muitas famílias que Deus não é a prioridade, Deus não é o primeiro, Deus não é o centro da família. Então não há absolutamente nada que possa ocupar o primeiro lugar de Deus na vida da família, a não ser Deus. Deus deve ocupar o primeiro, mas Deus não participa de muitas famílias. Como essas famílias podem ser abençoadas se Deus não faz parte? Quer ter uma família abençoada? Deus tem que ser a prioridade na sua casa, tem que ser o ser mais importante. Então Marcos 12:30 diz que devemos amar o Senhor de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e com toda a força. Quer dizer, o nosso amor maior é pelo Senhor. E em muitas famílias Deus não é amado, em muitas famílias Deus não é respeitado, muitas famílias Deus não está em primeiro lugar. Isso se é colocar em primeiro lugar, colocar em primeiro lugar em nossas vidas. Deus precisa ser o primeiro, Deus precisa ser adorado dentro da casa, Deus precisa ser o mais importante dentro da casa, né? E em segundo lugar vem a família. Às vezes a gente pode até inverter, achar que a igreja está em segundo lugar. Não, em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar a família. É preciso cuidar da família. Observe que Timóteo 5:8, não há dúvida de que a família
é nossa segunda prioridade depois de Deus. Vamos ler aí, eu queria que alguém abrisse aí, por favor, Timóteo, 1 Timóteo 5,8, por favor. Quem primeiro achar, pode ler. Então, a família, ela é nossa segunda prioridade depois de Deus. Primeiro Deus, depois é a família. Alguém já achou? 2 Timóteo? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente cuide da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel. Pronto, o que adianta? Está muito preocupado com a igreja, com as atividades da igreja, e a família está lá, de qualquer jeito. A sua família é mais importante. Primeiro Deus, segundo a sua família. Então, se negligenciarmos a família por causa da igreja, por causa do ministério, por causa da vida profissional, ou qualquer outra coisa, por mais espiritual que pareça, meus irmãos, estaremos o quê? Indo de encontro com a palavra de Deus, estamos sendo negligentes. Valorize a família. Então Paulo diz que tal pessoa está negando a fé. A fé está de lado. Então veja, o apóstolo, ele está falando com os crentes que iam à igreja e não supria, porque Paulo aqui está falando a pessoas que iam à igreja e não supria a necessidade da família, não se preocupava, estava muito ativo na igreja, era um ativista dentro da casa de Deus, mas a família estava de lado. Então logo continuamos que a família, vem antes da igreja nessa escala de valores. Primeiro é Deus, segundo é a nossa família, mas muitos cristãos, meu irmão, têm negligenciado a sua família, têm negligenciado seus pais, e não dão tempo para os seus filhos. Muitos pais que não dão tempo para os seus filhos, não dão atenção aos seus filhos, negligenciam a educação dos filhos, É hora de ordenarmos os nossos passos e darmos atenção, meus irmãos, à identificação da família. E em terceiro lugar vem a igreja. A igreja vem em terceiro lugar. Primeiro Deus, segundo a sua família, e terceiro a sua igreja. Então, um cristão que não leva a sério o trabalho de Deus também, ao ponto de deixar a sua igreja e compromisso de lado, está violando os valores mais importantes que vêm logo após de Deus. Então, meus irmãos, precisamos, se eu tenho um ministério a cuidar, tem muita gente que por qualquer coisa deixa de vir ao culto, muita gente que por qualquer coisa deixa de ir à igreja. Porque teve lá, eu estou com dor de cabeça, eu não vou para a igreja não. O tempo está nublado, vai chover, eu não vou para a igreja não. Não, hoje eu não vou não, eu trabalhei muito, a semana toda, eu vou tirar hoje para descansar. Queridos irmãos, o servir na casa do Senhor é uma ordem bíblica. O servir na casa do Senhor, então, é o meio do cristão que é sustentar a sua vida espiritual. Nós somos alimentados por Deus na casa dele. Deus fala no nosso coração. Então o Senhor Deus nos chama para servir na sua casa e automaticamente servir a Ele. Quando estamos aqui, nós não estamos aqui assistindo o culto, nós estamos aqui prestando culto a Deus. Todos nós que aqui estamos. Quando você ora, você está prestando culto a Deus. Quando você ouve a mensagem, você está prestando culto a Deus. Quando você louva, você está prestando culto a Deus. Então, por meio do serviço a Ele, podemos mostrar o que? A nossa família, como é bom servir ao Senhor. É servindo a Ele. Então, queridos, Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando você ama a casa do Senhor, quando o salmista lhe disse, Davi, ele disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então vim à casa do Senhor, é motivo de alegria. Poxa, hoje é domingo, é dia de ir para a igreja. Poxa, com pesar, não vá. Tem que ir com alegria. Alegrei-me quando me disseram. Então, assim sendo, amados, entendendo que a família, desde a criação, sempre foi um propósito de Deus. A sua família é alvo de Deus. Às vezes a gente tem dentro da nossa casa, podemos ter pessoas que não têm comunhão com Deus, mas eu quero dizer para você que aquela pessoa é alvo do Senhor. E Ele vai ganhar aquela pessoa para Ele. Ele quer te usar. Então temos no Senhor
a garantia de que ainda que se levantem todas as hostes espirituais da maldade, mesmo que se levante todo o mal, mas quando temos uma família edificada sobre a rocha, a chuva vem, a tempestade vem, o vento vem, mas não abala, porque está edificada sobre a rocha que é Jesus. Então, que independente do que o mundo possa nos oferecer, possamos estar firmes e dizer como Josué, né? Josué disse assim: escolha hoje a quem servir, porém eu e a minha casa vai servir ao Senhor. Então, escolha servir ao Senhor, escolha colocar o Senhor como a prioridade. Então, a prioridade na sua casa tem que ser Deus. Coloca Deus dentro da sua casa. Senhor, o Senhor é a minha prioridade, o Senhor é o mais importante aqui. A minha casa pertence ao Senhor. Depois ame a sua família, dê o máximo de você para ela. Coloque o seu coração, né, nessa causa de ganhar sua família para o Senhor. E em terceiro lugar, honre a Deus, né? Cumpra o ministério ao qual Ele chamou, servindo Ele na casa dEle, honrando a Ele, que essa casa é chamada casa de oração. Amém? Porque casa, né? Hoje eu vi um pastor falando uma coisa interessante. Quando nós pensamos em casa, nós pensamos em algo que nos dá prazer. Chega um momento que a gente chega um momento assim: poxa, eu vou construir uma casa. Quando a pessoa gosta mais da ilha, vou comprar um terreno na ilha para construir a casa, para estar perto da praia. Por quê? Porque eu gosto da praia. A minha alegria está na praia, né? Quando a pessoa gosta mais do mato, de plantação, e aí vai como um sítio, porque vai plantar, vai cultivar e fazer muita coisa assim desse jeito, né? Mas aí ele disse uma coisa que chamou minha atenção e muito interessante: mas o que lhe dá prazer é estar na casa do Senhor? Então venha para a casa do Senhor. Aí vem o nosso prazer não é estar na ilha, não é estar no mato, não é estar lá no sítio, é estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, né? Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada. E à noite estaremos aqui, se assim Deus nos permitir, para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Que Deus abençoe todas as famílias dessa igreja, e todas as famílias que estão presentes nessa igreja nesta manhã. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esta manhã, Pai. Nesta hora, Deus, eu quero agradecer por cada família, Deus, que está aqui representada, Pai. Toma, Deus, cada família dessa em tuas mãos, Deus. Que o Senhor seja, Deus, a prioridade de cada família aqui, Pai. Que o Senhor seja o primeiro, o segundo e o terceiro em cada lar, Pai. Pai, que nós possamos, Deus, dar um devido valor, Deus, à tua casa também, Deus. Que possamos estar aqui, Deus, para louvar e engrandecer o teu nome, Pai. Que as pequenas coisas, Senhor Deus, não nos afaste de estar na tua casa para te engrandecer, louvar e bendizer o teu nome, Pai. Abençoa os teus filhos, Pai. Nessa hora, Deus, quero te enviar uma bênção especial, Pai, pela mãe de Maria Nízia, Senhor. Senhor Deus, a tua filha está ali, Deus, naquele hospital, Deus. Talvez, Deus, as pessoas olhem, Deus, e digam: ó, essa aí não tem mais jeito. Mas se for a tua vontade, Deus, a sua filha será restaurada, Deus. Mas se não for, Senhor Deus, nós sabemos que ela vai para o Senhor, que ela é tua filha, Pai. Então que o Senhor abençoe a vida dela, Deus. Que a sua vontade seja estabelecida na vida daquela mulher, Deus. E que teu nome, Deus, seja sempre exaltado, Deus, através da vida dela, Deus. Que ela ali, Deus, possa estar refletindo, Deus, em todo o caminho que ela caminhou contigo, Pai. Abençoa a vida dela, Pai. Também te peço uma bênção especial pela vida da mãe de Jússi, Pai, que se encontra, Deus, enfermo, Deus, também, Deus, ali, doentinha, Deus. Abençoa a vida dela, Deus. Toma Jússi nas suas mãos, fortalece a tua filha, Pai. Guarda ela e livra de todo mal, Deus. Que Jússi, Deus, possa continuar firme no propósito de servir, Pai, e que o Senhor
Senhor possa fazer uma obra na vida da mãe dela, Pai. E que a decisão que ela fez um dia em te reconhecer como Senhor, Deus, seja, Deus, a decisão mais pensada da vida da mãe de Júlia, Pai. E que ela seja, Deus, com a tua vontade curada, Pai. Restaura a saúde da mãe de Júlia, Pai. Senhor Deus, também visita, Deus, cada irmão dessa igreja, cada irmã, Pai, que se encontra enfermo, Senhor Deus, opera maravilha, Deus, toma a vida de Maristela nas tuas mãos, Deus. Abençoa a vida da tua filha, Pai. Que em breve Maristela possa estar aqui conosco, Deus, louvando e exaltando o teu nome, Deus. Passa, Deus, a tua mão santa sobre a perna daquela jovem, Pai, e que ela seja curada em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus. Nos conduz em paz ao nosso lar. Nos dá um resto de dia na tua presença, Pai. Te oramos, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém, queridos. Coração silencioso, nós estamos despedidos em nome de Jesus.